Olá, minha gente, tudo bem? Mais um tema. Estamos aqui para mais um encontro semanal onde a gente traz algo, algum tema que tem a ver com a forma de nós lidarmos com a vida e que favoreça o autoconhecimento. E hoje o tema é justamente a questão da autorrealização relacionada ao autoconhecimento. A autorrealização advém do autoconhecimento. Advém mesmo? Você percebe isso? Você observa essas coisas em você, no seu dia a dia, na sua trajetória de vida? Vamos olhar isso mais de perto? Eu quero agradecer a sua presença, dizer que você pode multiplicar esse material para pessoas as quais você perceba que ele pode ser útil, que pode ajudar a pessoa a se perceber melhor. Você pode me contatar para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo. Juntos, nós podemos somar estratégias mais benéficas, mais promissoras de podermos lidar, né, com as questões, com o cotidiano, com as questões da vida de maneira promissora, né, de uma forma mais tranquila, mais genuína, sem provocar grandes sofrimentos, grandes oscilações, não é? Sem provocar distorções dentro de nós e fora de nós. Então, a autorrealização advém do autoconhecimento. Eu escolhi esse tema porque percebo muitas pessoas distantes da ideia de se sentirem bem consigo mesmas, meio distantes. Parece que fica meio que em briga com essa coisa do estar bem consigo mesmo. A gente pode, e todos nós vivemos por situações oscilantes. Os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas são oscilantes. Tem dia que está mais em alta, outros dias está um pouquinho mais embaixo, mas o que não é desejável que aconteça é que a gente viva em picos por muito tempo, não é? É desejável que nós saibamos reconhecer o que está acontecendo conosco e que nós saibamos nos reeducar. Sentimentos precisam ser reeducados, emoções também. E nós não aprendemos isso cotidianamente. É alguma coisa que nós precisamos intencionar fazer e correr atrás, né? Meio que assim, dos instrumentos que estão ao nosso alcance e que a gente pode utilizar. O discernimento, a sabedoria, a autoobservação, a aquietação da mente, né? E aí dentro desses instrumentos a gente tem a meditação como uma possibilidade. Nós temos o yoga, que ajuda no autoconhecimento, a constelação familiar, a terapia comunitária, né? A barra de Axis também. Todos essas formas são instrumentos de autoconhecimento e alguns deles, através do autoconhecimento e da nossa intenção, nos fazem ascender a partir dos corpos que temos, além do corpo físico. Então, nos fazem evoluir, né? No campo emocional, no campo mental, no campo espiritual. Então, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, coisas acontecem
E a maneira da gente lidar com o dia a dia, com pessoas, com situações, com aquilo que a gente chama de aborrecimento, tudo isso vai mudando, né? Coisas que acontecem de repente sem a gente ter planejado, não é? Porque nós podemos planejar muitas coisas. O autocuidado é um planejamento. É uma questão que pode ser, inclusive, preventiva. Há um trabalho preventivo a fazermos conosco mesmo. Mas, independente disso, ou até junto com isso, acontecem coisas que não estão no nosso alcance decidir se elas virão ou não. Não fazem parte da nossa escolha. Então, há coisas que nós podemos escolher, caminhos a seguir, e há caminhos que aparecem na nossa trajetória que revelam situações que não foram escolhidas para nós. E nós vamos ter que nos virar nos 30 para poder aprender a lidar com isso, não é? Às vezes isso diz respeito à perda de algumas pessoas, né? Distanciamento por algum motivo, alguma questão de atrito, de conflito, não é? Às vezes diz respeito a campo financeiro, às vezes a campo relacional, de relacionamento, às vezes meio familiar, às vezes meio profissional. Essas coisas todas que podem acontecer independente da nossa vontade, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte da vida. E é difícil, eu percebo, quando cada um de nós encontra-se deparando com situações de doença séria, não é? Ou de queda, de perda de algo ou alguém que era muito importante, que tinha um significado ou uma posição importante na questão de manter, por vezes, um padrão de vida ou um padrão emocional. E aí, quando a gente vai entrando num processo de autoconhecimento, essas máscaras, essas ideias, essas imagens que fazemos dos outros e das situações, elas vão mudando também. Eu não sei se você já passou por isso, né? Às vezes a gente acha assim, a pessoa tal que eu conheço há tanto tempo, eu achava que eu conhecia essa pessoa, mas agora eu percebo, não conhecia não, porque ela fez isso, mais aquilo outro, ela está fazendo tal coisa comigo, eu desconheço aquela pessoa. A nossa mente nos leva a acreditar que a pessoa mudou ou a pessoa revelou algo que não tinha revelado anteriormente. Mas será que você consegue pensar que, independente da pessoa, seja qual tenha sido o movimento que a pessoa fez ou não fez, independente disso, nós vemos as coisas de forma diferente de acordo com o estágio, com a evolução e com a transformação que passamos cotidianamente. Você já observou isso? A gente vê coisas sobre ângulos diferentes, em diferentes momentos da nossa vida. E isso vai acontecer mais vezes, ou acontece de uma maneira mais efetiva, que a gente pode identificar melhor, quando o processo de autoconhecimento ele está sendo contínuo. Nós estamos investindo no processo de autoconhecimento. Então, quando essas máscaras caem, quando essas imagens se transformam, a imagem que a gente tem de alguém, a imagem que a gente tem de uma determinada situação, a ideia de uma determinada situação, o nosso veredito muda. Quando isso acontece,
Então é sinal, não é, pode até aquela coisa de fora não ter mudado, né? Pode sim nós termos feito ou estarmos realizando uma mudança em nós. Isso é muito comum. E quando a gente se observa de uma maneira consciente, a gente percebe que isso está acontecendo, não é tão à toa assim. Então, o fato da gente se sentir bem no mundo, o fato da gente se perceber de uma maneira um pouco mais serena, um pouco mais tranquila, de uma maneira um pouco mais equilibrada para lidar com as coisas, o fato da gente perceber esse equilíbrio em nós tem a ver com o autoconhecimento. E o autoequilíbrio diz respeito à autorrealização. Alguém que não se sente realizado no seu processo e no seu processo de desenvolvimento não pode estar se autoconhecendo e não pode se sentir contente, satisfeito com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Essas coisas não bicam, sabe? Elas não batem. Então, cada vez que a gente se transforma e a gente vai compreendendo, né, o que está acontecendo fora de nós e dentro de nós, a gente vai provocando assim uma autorrealização. A autorrealização, ela vai acontecendo. Então, a autorrealização, ela vem desse processo de autoconhecimento. E a gente consegue perceber isso de uma maneira consciente quando nós estamos, então, nos trabalhando de alguma maneira, né, minha gente? A gente precisa ter um trabalho conosco mesmo para perceber isso, senão a gente não percebe. E a gente vive a vida infeliz ou se achando incompleto porque se separou, porque não tem uma pessoa perto, ou porque nunca teve determinada chance, ou nunca teve determinada profissão, estudo. Enfim, essas coisas todas são falsas aparências. Porque onde nós estamos e do jeitinho que somos, a gente pode ir se trabalhando, ir investindo em nós e ficarmos satisfeitos com tudo, com o que temos hoje e o que vamos conseguir, ou melhor até, estamos conseguindo a partir do autoinvestimento. E isso é autorrealização. A autorrealização é uma percepção verdadeira daquilo que somos, né? Sem a gente fazer comparações com ninguém. Na verdade, a gente só tem como base nós mesmos, como éramos e como somos. A gente vai percebendo esse movimento que vai acontecendo no dia a dia. O yoga, por exemplo, né? Eu sempre trago exemplos que têm a ver com o meu cotidiano, por exemplo. Porque não adianta eu trazer aqui exemplos teóricos, eu sinto, não é? Eu trago coisas que estão acontecendo, que eu observo, além de estudar, também observo, porque isto me dá credibilidade para poder trazer aqui para vocês. Eu não conseguiria falar de uma coisa absolutamente teórica. Então, por exemplo, o yoga, ele nos ajuda nesse processo de autorrealização. Quando a gente percebe que vão acontecendo coisas em nós, através do corpo, vão acontecendo coisas em nós, e não é nada mirabolante o que acontece, é a percepção do que está acontecendo. Simplesmente isso, é não estar no automático, observando as coisas, né? Olhando as coisas, né? Porque para observar você não pode estar no automático. Na verdade, para
ver as coisas como elas são, nós precisamos aprender a tirar aquela máscara ou aquele véu que encobre as coisas. Encobre porque a gente vai achando que é uma verdade absoluta, fruto da educação, fruto da mídia, fruto da cultura, fruto daquilo que a gente ouve falar todos os dias. E de repente a gente não indaga mais, desaprendeu a indagar se aquilo que a gente ouviu, se aquilo que a gente viu é realmente, na verdade, aquilo em essência, ou se foi algo projetado e criado pela nossa mente. Então, essa questão da autorrealização ou não tem a ver com essas máscaras que a gente faz, e essas máscaras nos fazem sentir menos, porque a gente se compara com pessoas, porque a gente muitas vezes se vê como criança no procedimento infantil, o que a constelação ajuda muito a desvendar, né? Na constelação familiar, às vezes a pessoa fala uma coisa e na hora que ela trabalha ali com aqueles objetos e com aquelas retaguardas que a gente tem, os instrumentos de trabalho, ela posiciona aquilo de uma maneira completamente diferente do que ela falou. E ela vai poder ter a chance de observar isso também. Então, essas coisas, essas contradições, algumas contradições que nós temos em nós e nem sempre percebemos isso, faz com que a gente se sinta menos. Isto é, não realizado, né? E isto é desconhecer seus próprios potenciais. E quando a gente desconhece os nossos potenciais, nós temos uma chance maior de, frente às oscilações do dia a dia, a gente ficar lá embaixo. A gente fica lá embaixo lamentando porque perdeu alguém, porque perdeu algo, né? Porque perdeu dinheiro, porque perdeu trabalho, porque não encontra algo que está buscando, porque está buscando algo muito longe daquilo que tem para ser oferecido, que tem recebido, que está pertinho de você e você não enxerga, porque está projetando, procurando, né, idealizando uma coisa tão longe de você, por conta de verdades que foram criadas ali, que você acha que aquilo é a única forma que vai trazer felicidade. Então, a autorrealização, quando a gente aprende a valorizar as coisas que nós temos hoje, né, que a gente conseguiu levantar, que a gente consegue ver coisas, identificar cores, sabores, que a gente pode pensar, pode procurar uma tal pessoa, pode tomar uma tal atitude que ainda não tomou. Aí você começa a perceber que é por medo, que é por se sentir meio desconectado, inseguro daquilo que poderia fazer. Tem N motivos. Quando você começa a perceber essas verdades, você começa a desfazer isso. Às vezes é com a ajuda de um terapeuta, que acelera esse processo, evidente, mas, independente disso, né, com tantos materiais que a gente tem hoje à nossa disposição no YouTube, em outros canais, a gente tem coisa muito legal aí, vai ajudando a gente a se conhecer melhor. Então, o autoconhecimento, ele diz respeito a algo que te faz sentir, a autorrealização, ela diz respeito a algo que te faz sentir realizado. Né? Realizado não é pronto e acabado. Realizado é satisfeito com aquilo que está acontecendo. Enquanto há vida, há processo de realização. Né? Então não existe uma realização pronta, total e absoluta. A realização ela vai acontecendo dentro da nossa trajetória de vida.
Então, a autorrealização é essa sensação, a percepção de tuas habilidades, de tuas capacidades, né? Então você consegue perceber isso, né? O que você não tinha antes está te favorecendo, está se favorecendo agora, né? Uma disciplina com relação ao horário, com relação à alimentação, com relação a uma providência que você precisa tomar, né, para ir numa direção, num caminho de algo que você colocou como meta para você. Então, essa percepção dessas coisas, de cada degrauzinho que você está subindo, faz com que você se sinta satisfeito com você mesmo. Isto é autorrealização. A capacidade de você estar se sentindo satisfeito com aquilo que você vê em você. E a questão do autoconhecimento tem a ver com a honestidade com que você percebe as coisas que estão acontecendo com você. A maneira como você olha e percebe seus padrões, suas crenças, seus pensamentos, seus sentimentos. Às vezes você até nem fala para os outros ou faz afirmações vãs sobre você. O importante é que você, na sua privacidade, né, no momento que você esteja com você, genuinamente com você, você consiga ter a percepção do que é que você é, do que você vem fazendo e daquilo que você pode melhorar. Das coisas que todos nós, o tempo inteiro, a gente pode melhorar. A gente pode ir se corrigindo. Né? A questão não é nós termos falhas, todos temos. Estamos nesse mundo por conta disso. A questão é a gente perceber as nossas falhas. Às vezes a gente não reconhece para os outros, mas é importante que a gente reconheça para nós mesmos. Quando a gente começa a reconhecer para nós mesmos, a gente começa a perder o receio de reconhecer para os outros também. Eu falhei, mas né, nem eu sei por que eu falhei, simplesmente falhei. Então, admitir essas coisas, perceber isso, passa a ser natural quando você está num processo de autoconhecimento. Você não tem nada a temer, né, na verdade. Então, o yoga, ele vai mostrando através do corpo possibilidades de se autoconhecer, né? E aí com isso você vai se sentindo nesse processo de autoconhecimento, você vai se sentindo realizando coisas, né? Fazendo coisas, observando coisas que você nunca imaginou que você fazia ou poderia fazer. Né? E tudo isso vai acontecendo de uma maneira muito tranquila. E se você pode observar isso no seu corpo, o que impede de você observar isso em outros aspectos da sua vida? Profissionalmente, na maneira de você lidar com a família, com os amigos, automaticamente essas coisas
sem querer ir lá atender, sem despertar curiosidade em você para saber o que é. Voltar a atenção para dentro de você, sair fora do ambiente físico. Você sai fora do ambiente físico e, fechando os olhos, auxilia você a fazer isso. Então você se auto-escuta. Perceba a sua respiração. Isso é uma estratégia de autoescuta. Perceber a respiração. Ela está acontecendo o tempo inteiro e às vezes a gente nem percebe. E a gente pode mudar essa respiração. A gente pode mudar o padrão dela. Para ter certeza que ela está lá e para perceber que a gente pode fazer massageamentos e distribuição de energia de forma variada dentro de nós. A gente pode mudar o nosso padrão de pensamento. Então, com os olhos fechados, observando a sua respiração, leve a atenção para o abdômen, para a parte do diafragma, a região do umbigo e embaixo. E procure respirar só movimentando essa parte do abdômen. O ar entra e sai, só movimentando ali o abdômen. O ar entra, a barriga estufa um pouquinho. O ar sai, ela murcha. É o movimento do diafragma. Não precisa forçar. Você só leva a sua atenção, só leva a atenção para aquela região e observa o que acontece. Respira mais profundamente para entrar mais ar, para você perceber melhor como infla. E quando você solta o ar, sinta que o ar está saindo. Ajude que ele saia completamente. Faça uma compressão na sua barriga. Leve, suportável, gostosa de fazer. Então, faça essa compressão, sinta que o ar saiu totalmente no seu tempo. Aí você relaxa. Relaxa, solta. Você vai perceber que o ar vai entrar de novo. O ar vai entrar de novo, sem esforço. O ar chega para nós sem esforço o tempo inteiro. Tantas pessoas têm dificuldade respiratória. Na verdade, não é porque não consegue que o ar entre, porque ele entra, independente da nossa vontade. É dificuldade de colocar o ar para fora. E aí mascara tudo, fica tudo confuso. Então perceba no seu silêncio, perceba o ar entrando e saindo e o movimento do abdômen. Quando você puder, faça esse movimento deitado. Alguns instantes, perceba se tem diferença no que você sente. Deite de barriga para cima e depois deite de barriga para baixo, fazendo esse mesmo movimento que você está fazendo agora sentado. Perceba essas diferenças. Não é saber das diferenças, é sentir as diferenças. Cada um sente de um jeito diferente do outro. E aí você faz esse movimento com o abdômen, olhos fechados, de uma maneira tranquila, serena, percebendo que pode ser mais agitado. Você pode de repente mudar esse movimento e fazer mais rápido, umas 5, 6, no máximo 10 vezes ininterruptamente, sentindo o abdômen se movimentar mais rapidinho. Só expelindo o ar. O movimento que eu estou fazendo no abdômen é para o ar sair. Eu aperto, o ar sai e paro.
O que que isso muda em você? O que que isso muda no corpo inteiro? Que sensação é essa que de repente você pode sentir quando você faz dessa forma, respirando pelo nariz e só o abdômen se movimentando? Isso tem um nome no yoga, mas eu não vou trazer esses nomes agora. Eu gostaria que você se possibilitasse apenas sentir a respiração de forma diferente, sempre pelas narinas. E aí você cessa, para, abre os olhos, volta aqui para mim. E aí você vai começar a perceber como o nosso corpo é revelador e como as nossas emoções mudam a partir de práticas desse tipo. Parece que de repente a gente pode se sentir um pouco mais tranquilo do que quando começou. Então, observe isso. Essa é a dica de hoje, uma dica de autoconhecimento para provocar, para minar e plantar a autorrealização. E aí, ir resolvendo as coisas do dia a dia de uma maneira mais serena e mais tranquila. Que você possa pensar melhor sobre isso e por aqui eu fico. Na semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo!